Muito bem, amigo torcedor, estamos começando o seu boletim do esportes aqui na Terceira Via TV. Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem HD. Olha aí, hoje, quinta-feira, galera, não vi ninguém na rua com camisa do Flamengo, vim pra cá hoje caminhando, não vi ninguém, nem aqui dentro da emissora, que tem vários companheiros aí que ostentam aí aquela camisa, né, vermelha e preta e tal. Rapaz, foi o pior jogo, a pior derrota da era Luxemburgo. Fernando Antônio, como é que você viu isso? O Flamengo chegou a botar 3-0, fez 2-0 no primeiro jogo e no segundo abriu a contagem, um gol de Everton, em jogada ali individual pela esquerda, fuzilou, né, o goleiro do Vitor e 3-0 e deixou o outro time virar, quer dizer, ganhou de 4-1 ontem lá no Mineirão. Como é que você viu isso? Um abraço. Olha, eu vejo que houve um erro do Vanderlei Luxemburgo ao tirar o Everton e colocar o Matheus, filho do Bebeto, porque o Flamengo ficou menos consistente e o Matheus não deu ao Flamengo a dinâmica de jogo que era necessária. Até pelo fato do Flamengo ter tido a vantagem de ter vencido no Maracanã por 2-0 e de ter começado o jogo na casa do Atlético com um belo gol do Everton, que é um jogador que tem uma velocidade muito grande, tem qualidade para jogar no Flamengo. Tudo bem que no lance do gol, aquela bola que bateu no zagueiro e voltou para ele não deixou de ser uma situação de sorte, mas méritos também pela própria coragem dele. Aos 34 do primeiro tempo, 1-0. O Flamengo tinha tudo para conseguir um grande resultado. Eu não gostei da alteração que foi feita, a saída do Everton, que estava levando o Flamengo com mais facilidade ao ataque, quebrou um pouco do próprio ritmo da equipe rubro-negra. Mas fazendo uma análise geral, com todo o respeito ao Flamengo, mas o time do Atlético jogou melhor e eu vejo que é um time mais compactado do que o Flamengo. Agora, depois que o Flamengo fez o gol, aos 34 minutos, o Carlos empatou aos 42. Como diz Ailton, o Flamengo passou a jogar atrás da linha da bola, o Flamengo jogou pelo resultado, e contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, é muito difícil o time jogar e começar a jogar cedo para manter o resultado, chamando o adversário para cima. Sim, inclusive com a saída do Everton, o Flamengo não passou a não ter um contra-ataque rápido. Você jogar recuado com o regulamento debaixo do braço é até louvável, porque muitas equipes se utilizam desse recurso. Mas você temer o adversário, não. Você tem que respeitar o adversário. Eu entendi que o Flamengo, ele não só recuou por uma proposta de jogo do seu técnico, Vanderlei Luxemburgo, mas também ficou temendo muito a equipe do Atlético, porque não respondia nos contra-ataques com a velocidade que era necessária para o Flamengo tentar até aumentar a sua vantagem ou complicar cada vez mais a situação do Atlético. O Flamengo realmente adotou uma proposta em que ele teve muito mais facilidade de tomar gol do que de fazer. O primeiro tempo terminou 1-1, agora no segundo tempo, aos 13 minutos, começou o drama rubro-negro. Michael Suel fez 2-1 para o Galo, né? Para complicar as coisas ainda, porque o placar ainda favorecia o Flamengo, o Dátulo, né, argentino, né, fez 3-1 e aos 39 Luan completou fazendo 4-1, dando cifras definitivas ao marcador. Na sua opinião, foi mesmo a pior derrota da era Luxemburgo? Até pela própria situação de você estar galgando uma final de Copa do Brasil, o que seria fundamentalmente importante para o Luxemburgo, até considerando a maneira como ele pegou o Flamengo. Mas, infelizmente, venceu quem teve mais méritos e quem tem uma melhor equipe. O que me chama a atenção é o seguinte: nessa Copa do Brasil, nessas duas partidas que foram disputadas ontem, tivemos o empate do Santos com o Cruzeiro em 3-3. Nós vamos falar agora mesmo. 11 gols em 2 jogos. 11 gols em 2 jogos, um dado altamente significativo. E vamos ter uma final mineira envolvendo Atlético e Cruzeiro. O detalhe, você comentou ainda há pouco aí do Everton, né?
que a torcida também não engoliu a substituição. E o detalhe é que é o seguinte, o Matheus, que é filho do Bebeto, foi aquele jogador, né, que quando na Copa de 94, o Bebeto fez aquele gesto, né, que a esposa dele estava grávida, e ele fez aquele de embalo, né? Então dizia, a torcida do Flamengo ontem, parte da torcida gritava no Mineirão depois da substituição: Vanderlei, quem pariu o Matheus que o embale, deixa ele lá com o Bebeto e deixa o Everton em campo. O problema todo é que o Matheus, na base do Flamengo, ele era apontado como um fenômeno. Ele, inclusive, tinha um problema de deficiência física, porque era muito franzino. Isso. E o Flamengo levou muito tempo, até por indicação de Dr. José Luiz Runco, trabalhando a parte muscular. O Matheus fazia gol de todas as formas, nas divisões de base do Flamengo. Ele era apontado como uma pérola dentro das categorias inferiores do clube. Infelizmente, no profissional, a linha de rendimento dele não está sendo a mesma que ele teve quando era das categorias inferiores. Bom, no outro jogo das semifinais ontem, no estádio Urbano Caldeira, que é lá na Vila Belmiro, né, do Santos, o Santos tentou aí reverter o placar e derrotar o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo lá no Mineirão por 1-0. Placar muito miudinho, muito pequenininho, e o Santos conseguiu partir para cima. Robinho abriu a contagem para o Santos, fez 1-0. Na verdade, o Marcelo Moreno empatou para o Santos, empatou para o Cruzeiro. Gabriel fez 2-1 para o Santos, Rildo fez 3-1. A torcida do Santos incentivando em cima, está classificado, não é? Mas aos 40 precisava ir para os pênaltis, mas aos 49, com todo o time do Santos no ataque, até o goleiro querendo cabecear, bola que vinha do escanteio, o William, num contragolpe, acabou fazendo o gol da equipe do Santos, segundo gol, aos 49 do segundo tempo. Então vamos ter uma final mineira, né? Autêntica, futebol mineiro, quer dizer, entre Atlético e Cruzeiro, e a gente sabe, pelo amor de Deus, que vai sair faísca. Não há favorito, embora o Cruzeiro, mesmo até quando não conseguiu bons resultados em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas ele não perde a sua forma de jogar, correto? É um time impetuoso, é um time que tem vontade, garra, mas ainda com tudo isso, nesse clássico a gente não pode apontar o Cruzeiro como favorito, porque a gente sabe da dimensão da força dessas equipes. O Atlético se transforma e o Cruzeiro também, mas há indícios, né, do Cruzeiro conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Já pensou? Não é brincadeira. É brincadeira. Ganhou o campeonato. O Ailton lembra aqui que ganhou também o Campeonato Mineiro desse ano, né? Isso. O Marcelo Oliveira, o irmão dele, trabalhou aqui no Americano na época do José Maria Pena, o Maurício Oliveira. Foi um grande preparador que o Americano teve. E eu me lembro de alguns dados da nossa relação, que ele chegava de táxi para trabalhar a equipe, e ele chegava com melancia, com banana, e eu perguntava a ele: ô Maurício, isso aí não é obrigação do clube? Ele virava e falava assim: Fernandinho, mas se os resultados forem ruins, a conta quem paga sou eu, porque se o time não estiver correndo, não estiver agradando, correto? Tudo recai em cima da preparação física. Isso aqui é tão pouco que não atinge o meu bolso em nada, muito pelo contrário, me dá resultado mais na frente. Aí você já começa a sentir o profissionalismo do cara. Exatamente. E eu tomei conhecimento que Maurício hoje tem uma influência de trabalho na base do Atlético, não do Cruzeiro. O seu irmão está dirigindo a equipe do Cruzeiro, mas ele está atuando na base do Atlético, que é um profissional altamente valorizado. Então a gente fica também contente de ver, né, o Marcelo realizar esse trabalho no Cruzeiro e ver a força do futebol mineiro nesta final de Copa do Brasil. Muito bem, daqui a pouco nós vamos falar sobre a classificação do São Paulo na Sul-Americana,
né, em cima do Emelec lá no Equador. Não foi mole também não, hein? Saiu barato não. Um abraço só ao doutor Benilton Muniz, torcedor do Vasco da Gama ali na Lapa, tem uma enorme bandeira ali do Vasco da Gama na residência do doutor Benilton. Também a doutora Cláudia Esmarzaro, advogada aqui no edifício Brasiluz, doutora Araci Galache e o doutor Marcelo Andrade, Everaldo Riscado lá na rua Padre Carmelo, no TUF, e ainda a dona Ana na Riachuelo e dona Zizi, que assiste o programa, irmã do Télio, que jogou no Goitacás, lá na rua Álvaro de Lacerda, atrás do campo do Goitacás. Daqui a pouco nós voltamos, hein, logo depois do intervalo.